Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová, não se conforme, se transforme. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Na lição de hoje, nós iremos estudar a lição de número 11, que tem como título A Salvação não é obra humana. E você que perdeu a aula anterior, você pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante. Sim, não esqueça de ativar o sininho, porque assim você será notificado quando as próximas aulas estiverem disponíveis. Então, vamos ao vídeo. Texto áureo: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, verso 5. Verdade e prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Leitura bíblica em classe: Efésios capítulo 2, verso do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Apresentação da lição. A lição desta semana traz o ensino bíblico a respeito da salvação. Nela reafirmamos a afirmação bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, também analisaremos algumas visões a respeito da salvação que contradizem o ensino bíblico. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcem, são prejudiciais à vida cristã e que, por isso, podem trazer muitos prejuízos espirituais. Há ensinos a respeito da salvação que defendem uma ideia de redenção como um processo evolutivo da vida em que a ênfase recai no esforço próprio. Vemos isso nas religiões reencarnacionistas. Há também os legalistas que atribuem a salvação à observação rigorosa da lei, também mediante ao esforço próprio, como os judaizantes. O fato é que a Bíblia nos mostra que a salvação é pura graça de Deus, comunicada a nós por meio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Tópico 1. A salvação sob a graça de Deus. Subtópico 1. A descrição do estado espiritual humano, versos do 1 ao 3. Subtópico 2. Mortos em ofensas e pecados, versos 1 e 5. E subtópico 3, a exegese dos versículos do 8 ao 10. Subtópico 1, a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, verso 1. Andar segundo o curso deste mundo, verso 2.
segundo o príncipe das potestades do ar, verso 2, parte B, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, verso 2, parte C. Andávamos nos desejos da nossa carne, verso 3. Éramos por natureza filhos da ira, verso 3, parte B. É uma triste fotografia da raça humana. Então, na lição anterior, foi confirmado com os textos bíblicos que nós herdamos da natureza de Adão. E foi explicado que não se sabe como se passou isso. E até falei, não se sabe se foi pelo sêmen, se pelo sangue, mas todos, após Adão, herdamos as características da desobediência, da impetulância da raça humana. Segundo subtópico, mortos em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou", versículo 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, verso 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo, versos 4 e 5. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados, verso 1, e mortos em nossas ofensas, verso 5, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, Isaías capítulo 59, verso 2, e não significa a aniquilação espiritual total. Então entenda isso. Algumas religiões afirmam que no final de tudo será aniquilado ou acabará, porque podem até usar esses textos aqui como referência. Mas mortos em ofensas, morte espiritual, não está dizendo que morreu, acabou. Está falando aqui da questão do estado que o homem se encontra. Para Deus é morto, porque morto não reage. Então, quem está morto espiritual não vai buscar a Deus. Então, não quer dizer também que ele esteja num estado vegetativo ou parado, estático. Não, ele está vivo ainda, mas para as coisas deste mundo. Automaticamente, quem ama o mundo odeia a Deus. E subtópico 3, a exegese dos versículos do 8 ao 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor e merecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem de obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então, ninguém é salvo por causa da fé. Porque se eu disser que é por causa da fé, então eu estou dizendo que eu tenho mérito nisso, porque eu acreditei. A salvação é pela graça, que é o final, que é o resultado, a conclusão. A fé é o meio que eu chego a esta conclusão. A sinopse do primeiro tópico: o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Auxílio bibliológico: como a morte de Jesus pode trazer o perdão? As Escrituras ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado. Tanto por causa do pecado de nosso antepassado Adão, Romanos capítulo 5, verso do 12 ao 21, como porque nós mesmos somos todos pecadores. Efésios capítulo 2, verso do 1 ao 3. Deus, como justo juiz, não pode ignorar o pecado e não o fará, uma vez que o pecado viola a sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. O Novo Testamento nos fala que a morte de Jesus propiciou o perdão pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Cristo cumpre o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, sendo ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício. Hebreus capítulo 5, verso 10. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3, verso do 21 ao 26. Esta palavra hilasmos tem o significado de uma oferta que satisfaz a ira de Deus pelo pecado. Todavia, notavelmente, o próprio Deus fornece esta oferta.
Quando Jesus morreu na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 46. Em terceiro lugar, e relacionado aos dois aspectos já mencionados, a Bíblia fala sobre a morte de Cristo como uma substituição. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Gálatas capítulo 1, verso 4. Você que vem me acompanhando até aqui sabe que eu não leio os textos mencionados para que esse vídeo não fique muito longo e enfim também se torne cansativo. Você pode pausar este vídeo e você pode conferir aí texto por texto. Tópico 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Subtópico 1. Os reencarnacionistas. Subtópico 2. Os galacionistas. E subtópico 3. Os gnósticos. Subtópico 1. Os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Salmo 78, verso 39, Hebreus capítulo 9, verso 27 e João capítulo 9, versos do 1 ao 3. Para os reencarnacionistas, eles passam por um processo evolutivo que até mesmo depois da morte, eles podem reencarnar em outro corpo, num corpo melhor. Se ele sofria na era passada, agora ele pode vir num corpo para não sofrer mais. Isso aí é uma completa heresia. Allan Kardec não voltou mais. Chico Xavier, que é a representação dos espíritas aqui no Brasil, também até hoje está morto. Porque isso é uma completa heresia. Morreu e está ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Segundo subtópico, os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Gálatas capítulo 1, verso 7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, verso 1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 2, verso 16. Falamos sobre este assunto nas primeiras aulas. Pode vir aqui no card e conferir como foi esta aula. Mas em suma, a carta que Paulo escreve aos Gálatas é justamente falando contra os judaizantes, que eram falsos cristãos infiltrados. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, que queriam impor as leis de Moisés para os cristãos que eram agora de outra cultura, ou seja, os cristãos gentios. E Paulo enfatizou que ninguém é salvo por obras, mas por meio da fé, que é o meio, já o nome já diz tudo, por meio da fé, mas que o final de tudo é por causa da graça que nós seremos salvos. Subtópico 3, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, que viveu em 216 a 276 na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás. Mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Jó capítulo 1, versículo 12, Jó capítulo 2, verso 6, Marcos capítulo 5, verso do 7 ao 13. A salvação é para todas as pessoas. Atos capítulo 17, verso 30 e Tito capítulo 2, verso 11. As pessoas acham que Deus e o diabo vivem em uma guerra infindável, onde os dois estão numa queda de braço para ver quem vence. Isso é heresia. Não existe isso, porque Deus seria muito fraco se tivesse do mesmo nível de poder que Satanás. Deus é soberano, e vemos em Apocalipse que apenas com um sopro de sua boca
Deus irá aniquilar Satanás. Então tire isso da sua cabeça. Não existe essa guerra cósmica. Deus é soberano e ele está no controle da situação. A sinopse do segundo tópico: as soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. E por fim, tópico 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Subtópico 1, o islamismo. Subtópico 2, as testemunhas de Jeová. E subtópico 3, o mormonismo. Subtópico 1, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Alcorão 13, 22, 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190, 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção do islamismo, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. Salvação no contexto deles é por mérito pelas obras. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Presta bem atenção neste detalhe. Para o islamismo, Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alá não ama os pecadores. Ok, nós cristãos também acreditamos em um Deus que também odeia o pecador. É isso mesmo que você ouviu. Esta frase nem sequer existe na Bíblia, quando dizem Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não tem nem na Bíblia. Mas eu vou explicar a você. Deus, ele odeia o pecador. O nome já diz tudo, aquele que está pecando. Então, quem vive na prática do pecado, quem ama praticar o pecado, aí sim, Deus odeia, assim como Allah também odeia. Só que a diferença é, nós temos em nós a natureza pecaminosa. É o que o Islã não acredita. Então, por termos essa natureza pecaminosa, somos pecadores por natureza, mas redimidos em Cristo Jesus. Então, somos pecadores redimidos que buscamos em Deus a perfeição. Então, Deus não odeia quem busca Ele por meio de Cristo. Deus odeia quem vive na prática do pecado, que para o Islã isso não existe. Não existe redenção nenhuma, pois nem sequer para ele Jesus é Deus. Subtópico 2, as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa deles, diferente do que ensina a Bíblia. João capítulo 14, verso 6. Existem dois grupos de salvos. O que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil, a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9. E que, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Vejamos as controvérsias aqui das testemunhas de Jeová. Primeiro, a salvação não vem de Cristo, vem da própria organização religiosa. Segundo, serão salvos apenas aqueles que têm direito ao céu, 144 mil, que é a classe dos ungidos, e a classe da grande multidão, ou seja, que vão herdar a terra. Então, imagina só, eu vou fazer parte da testemunha de Jeová agora, e eu não faço parte desses 144 mil. O que é que eu vou fazer lá então, se eu não vou fazer parte do pessoal que vai para o céu? E eu não quero jamais viver aqui na terra. Já estou por aqui, então não quero ficar por aqui, ainda mais quando vier a grande tribulação. Apesar que eles afirmam isso no período milenar. Mas eu não quero me restringir ao período milenar aqui na terra. Eu quero ficar aqui sim no período milenar, desfrutar, reinando com Cristo, mas eu quero de fato ir para o céu, viver eternamente com Deus. Deus os perdoe, Deus tenha misericórdia deles, para que eles se arrependam e creiam em Cristo como o único Salvador e não a sua própria religião. E subtópico 3, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé,
fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. João capítulo 14, verso 6, Atos 4, verso 12. A salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Tito capítulo 3, verso 5, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito capítulo 2, verso 11 e Judas, verso 3. Esta seita é chamada a Igreja do Santo dos Últimos Dias, os Mormons. Eles acreditam numa salvação universal. Só que com um detalhe, se não for mormon, vai sofrer um castigo para depois ser liberado para ser salvo. Para não sofrer esse castigo, você tem que ser mormon. Mas para isso, tem que aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. Ou seja, é por causa de quem? De Jesus que você vai ser salvo? Ou por causa de Joseph Smith? É bem parecido com os adventistas, que precisam aceitar Ellen White como a única profetisa de Deus. Alguns até afirmam, para você ser salvo tem que ler a Bíblia e no mínimo ler um livro de Ellen White. Isso é heresia. É só por meio da graça de Cristo Jesus. Só por meio de Cristo nós iremos chegar a Deus. A sinopse desse terceiro tópico: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Auxílio bibliológico. Alá é idêntico ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta difícil, especialmente na língua inglesa. Linguisticamente, quem quer que use o termo Deus está basicamente dizendo a mesma coisa. Está se referindo ao Criador não criado do universo. Assim, muçulmanos, judeus, cristãos, hindus e todos os demais estão se referindo ao Senhor do universo quando usam a palavra Deus. Com relação ao islamismo, as similaridades entre Alá e Jeová são maiores, por dois motivos. Número 1, o islamismo é adepto do monoteísmo, que significa um só Deus, exatamente como o cristianismo e o judaísmo. E, número 2, Maomé usou muitas das pessoas citadas na Bíblia quando criou o Corão, como Noé, na Surá 6:34, Jacó, na Surá 2:132, e Jesus, na Surá 3:45-47. As similaridades, todavia, terminam aqui. Pense no islamismo como uma forma de mormonismo medieval. Como o mormonismo, o islamismo está baseado na premissa equivocada de que a descrição que a Bíblia apresenta de Deus e de Jesus Cristo é incorreta. Como o mormonismo, o islamismo ensina que tanto o cristianismo como o judaísmo são falsas religiões e que o islamismo, por meio do Corão, é a única fé verdadeira. Em resumo, podemos afirmar o seguinte: o islamismo rejeita a paternidade de Deus, a divindade do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não podemos modificar a natureza do Deus da Bíblia sem modificar o Deus que estamos apresentando. Não é o mesmo Deus. Em aulas anteriores, nós tratamos também sobre este assunto. Pode vir aqui no card e conferir. O Islã não acredita que o outro Consolador falado por Jesus é o Espírito Santo. Eles acreditam que este outro Consolador era Maomé. Eles confundem aí o grego. Para eles é héteros. Aí sim, se fosse héteros, seria de outra espécie, de outro tipo. Mas o grego ali é halos, que quer dizer da mesma espécie, da mesma essência. Então não era Maomé o outro Consolador. O outro Consolador da mesma essência era o Espírito Santo, que também é Deus. Conclusão: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Aplicação da lição. Somente pela graça de Deus é possível nos aproximar dele, amá-lo e viver segundo a sua vontade. Para esse processo se tornar real em nossas vidas, temos o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir de acordo com os propósitos de Deus. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a você, querido, a você, querida, por terem chegado até aqui. Para mim é uma alegria enorme tê-los aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Assembleia de Deus, a gente aprendeu a comer tutano de Jeová.